Olá, muito bom dia para você. O vereador Raul Jungmann voltou a falar sobre a fusão entre o PPS e o PMN que aconteceu na semana passada. Mas o novo partido, que será chamado de Mobilização Democrática, ainda aguarda o registro do Tribunal Superior Eleitoral para ser oficializado. Raul Jungmann criticou a postura do governo federal para evitar o surgimento de novas legendas. Na última quarta-feira, o PPS, partido do vereador, se uniu ao PMN e criou a Mobilização Democrática. O novo partido que foi criado e, portanto, conseguiu fugir à degola, né, daquela iniciativa da base do governo que visava antidemocraticamente manter o cartório dos partidos nas suas mãos. Nós já tínhamos tentado essa fusão anteriormente, caro vereador Henrique Leite, quando Vossa Excelência deve se recordar da cláusula de barreira. A cláusula de barreira levava praticamente ao desaparecimento dos pequenos partidos. Daí a imposição da fusão que foi realizada em 2006 entre o PPS, Marco Aurélio, e o PMN. Entretanto, poucos dias depois, André Regis, o Supremo Tribunal Federal declarava inconstitucional a regra que instituía a cláusula de barreira. E ocorreu, então, um distrato. A fusão foi desfeita. Entretanto, ficou toda uma relação. Essa relação foi retomada há aproximadamente 2 meses entre o presidente do PPS, Roberto Freire, e a presidente do PMN, Thelma Ribeiro. Dessas conversas surgiu a ideia de criar um terceiro partido, com o mesmo nome que anteriormente nós tínhamos dado a ele, de Mobilização Democrática. O vereador André Regis defendeu uma reforma política. Esta reforma, ela só virá logo após uma eleição presidencial, em que o presidente ou a presidente resolva colocar isto na agenda do Congresso Nacional e comprar a ideia e levar adiante, porque não há reforma pelo Congresso Nacional. O sistema não é autorreformável apenas pelo Congresso Nacional. É preciso liderança. Lamentavelmente, a presidente Dilma Rousseff, quando ela foi eleita presidente da República, ela tinha isso como compromisso de campanha. Ela dizia que quando fosse eleita, ela iria colocar na ordem do dia a reforma política. Lamentavelmente, não foi isso que vimos. Mas Raul Jungmann lembrou que no Congresso já houve 3 tentativas de reforma política. A primeira delas, não sei se vocês lembram, foi o projeto Caiado, que visava, que é um pouco o que está aí, não guarda grande diferença. Pois bem, a historinha é o seguinte, Aline, nós fomos para o plenário e apanhamos da hora que entramos à hora que saímos. Nós não ganhamos nem pedido de preferência, nós não ganhamos. Nós não ganhamos, Marco Aurélio, nem pedido de urgência ou de inversão de pauta. Nós não ganhamos uma sequer. Depois tivemos o projeto Ibsen Pinheiro. Me lembro bem, desenvolvi uma bela amizade com o deputado Ibsen, Marcos. E aí o que é que acontece? O Ibsen, encontro com ele nos corredores, alegre, dizendo, olha, reduzimos e agora vai. Temos o PT, temos o PMDB. E eu dizia, Ibsen, Ibsen. Resultado, bastou uma reunião na casa do Ricardo Barros, que era do PP, as lideranças do governo Gilberto, e o Vacareza, e botaram a faca no pescoço, tanto do PT como também dos líderes do governo, dizendo o seguinte, se vocês botarem isso para votar e apoiarem, a pauta está paralisada e não se vota mais nada nessa casa. Não é? E ali mesmo, o projeto do Ibsen, que tanto ele sonhava, foi para o espaço. Agora nós temos o projeto do Henrique Fontana, acabou de ser enterrado há 10 dias, 15 dias. O que dá razão àquilo que você dizia, André. O que dá razão. Então eu vi, Marco, três projetos. E aí fiquei muito cético. O vereador Marco Aurélio desejou sucesso à nova legenda. É preciso realmente ter muita presença de espírito, preciso ter muita vontade cívica. E eu quero aqui deixar meus parabéns e desejar sucesso para o senhor, junto com essa fusão, portanto, com essa nova agremiação. O novo partido, Mobilização Democrática, aguarda ainda o registro no Tribunal Superior Eleitoral.
Dia 27 é o Dia Nacional das Trabalhadoras Domésticas e ontem, na tribuna, o vereador Jurandir Liberal falou sobre a aprovação da PEC, que assegura à categoria os mesmos direitos dos demais trabalhadores. No último dia 2 de abril, o Congresso aprovou a proposta de emenda constitucional 66, mais conhecida como a PEC das domésticas. A nova lei ampliou os direitos da categoria, que agora tem FGTS, adicional noturno e hora extra, entre outros benefícios. Na tribuna da Câmara, o vereador Jurandir Liberal comemorou a conquista. Garanta à categoria direitos iguais aos demais trabalhadores, garantidos pela Constituição Federal. Na realidade, em 1988, nós participamos com as trabalhadoras domésticas na luta pelo direito de sindicalização. Na época, a gente, como servidor público, conquistou esse direito, as trabalhadoras conquistaram também esse direito, mas tiveram várias restrições. Só agora nessa PEC, a PEC 66, é que elas obtiveram esse direito assegurado para os demais trabalhadores. Jurandir Liberal também relatou a luta histórica das profissionais. E essa conquista das empregadas foram objeto de mais de 80 anos de luta. Uma luta que teve seu início na década de 1930, quando Laudelina de Campos Melo, pioneira na luta pelos direitos das domésticas, começou a organizar a categoria nacionalmente e conseguiu uma conversa com o ministro do presidente Getúlio Vargas, para que os direitos das trabalhadoras fossem estendidos também às domésticas. Essa tentativa foi frustrada, vereadora Isabela, porém marcou uma incansável batalha e 30 anos depois o movimento das domésticas cresce e ganha o apoio da igreja. Porém, com a ditadura, muitas domésticas foram presas, mas mesmo assim não diminuiu a garra dessas trabalhadoras que, de forma mais discreta, continuaram se organizando e organizando a categoria. Já a vereadora Isabela de Roldão ressaltou que mais de 94% dos profissionais domésticos são mulheres. Para ela, a PEC foi um avanço. A gente compreende que houve um avanço no ano 2013, Dilma levou isso adiante, a gente parabeniza a presidente, parabeniza os deputados e os senadores pela aprovação dessa lei. A gente entende que vai ser um avanço para as mulheres todas do país. Hoje, apesar da gente enfrentar essa dificuldade de alocação no mercado de trabalho das mulheres, especialmente as mulheres com mais de 30 anos de idade, enfrentam já uma grande dificuldade para ingressar no mercado de trabalho. A gente entende que há um avanço nisso, a partir do momento que se equipara essa profissão, que é dominada em mais de 90% por mulheres. A gente entende que há um avanço, porque, afinal de contas, as mulheres vão passar a ter os mesmos direitos que têm os homens, sejam em outras funções, mas que dentro das casas, essas mulheres que trabalham vão também ter seus direitos reconhecidos com as 44 horas semanais, com direito à carteira assinada que já tinham, mas com a questão do recolhimento do FGTS, a questão de ganhar por hora extra, que era um absurdo o sistema que ainda era permitido no país. Então, eu parabenizo Vossa Excelência. É um avanço social, somos todos iguais perante a lei, nós não poderíamos continuar com essa situação de se ter trabalhadores e que muitas vezes são aqueles responsáveis para que nós possamos ir às ruas e ganhar mais dinheiro e trabalhar e eles é que tomam conta de nossas casas, é que nos dá o conforto e a segurança para que a gente possa desenvolver os nossos trabalhos, porém esses trabalhadores eram tratados de forma diferente. Felizmente, as coisas estão acomodadas, resolvidas. Ainda há uma questão, que é a questão da multa do FGTS, que eu também acho que deve ser igual na hora da demissão e não haver uma diferença de 30% é o valor, se eu não estiver enganado, mas nós temos que lutar por esses direitos. Essa é uma boa luta, uma luta que quem lutou por ela por mais de 30 anos, quase 30 anos, de 88 para cá, e só agora que nós estamos vendo o fruto para esses trabalhadores.